Olá, pessoal, tudo bem? Olha só, dando continuidade aqui, o que eu falei na última aula? Que grande parte das normas constitucionais que falam dos direitos sociais, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 5º, são normas de aplicação imediata. O que quer dizer isso? O Constituinte quis dizer o seguinte, que o que está contido ali dentro da norma já é suficiente para que ela possa produzir todos os seus efeitos jurídicos. No que diz respeito à classificação das normas constitucionais quanto à eficácia e à aplicabilidade, eu vou dar uma aula aqui para vocês agora, falando da classificação do José Afonso da Silva. O José Afonso da Silva é um doutrinador de direito constitucional muito bem aceito, ele é mais antigo, e esta classificação dele é a seguida pela maioria dos doutrinadores, é a que mais cai na sua prova, e é também a seguida pelo Supremo Tribunal Federal. O que ele diz? Ele diz que as normas constitucionais variam no que diz respeito à sua aptidão para produzir efeitos jurídicos. O que quer dizer isso aqui? Que tem normas que já trazem em si todos os elementos necessários e suficientes para a aplicação direta, ou seja, não precisa de uma outra norma que venha ali complementar o conteúdo, imediata, não depende de complementação e integral, tá? Então, primeiro grupo, normas de eficácia plena. O próprio nome já está falando para você que são normas da Constituição que já trazem no seu texto todos os elementos necessários e suficientes para a sua plena produção de efeitos jurídicos. Exemplo, o artigo 1º da Constituição Federal, o artigo 2º, tá? O segundo grupo, que ele chama de normas de eficácia limitada, já está falando. Se é limitada, é porque ela vai depender de quê? De uma complementação. Complementação, Sandra, por meio de quê? De normas. O legislativo, né? Tem que elaborar norma para poder completar o sentido da norma. Quando você está lendo um artigo da Constituição, por exemplo, o parágrafo único do artigo 59, lei complementar, ou no artigo 18, parágrafo 3º, também fala, isso vai ser feito por lei, lei especificará, lei determinará, na forma da lei. Então, está mostrando que aquele artigo, para que seja integralizado, para que ele possa surtir todos os efeitos jurídicos que ele está prevendo, ele vai depender de quê? Vai depender de uma lei, tá? Para completar o seu sentido, o seu alcance, os seus efeitos. E aí, quando nós falamos de normas de eficácia limitada, é aqui que entram vários artigos da Constituição Federal, inclusive o artigo 6º. Então, o artigo 6º que eu li aqui para você, ele é um exemplo de uma norma de eficácia limitada do tipo programático. Programático vem de programa. Por quê? Olha só, moradia. Basta a Constituição dizer que a moradia é um direito? Basta ela dizer que a saúde é um direito? Não. O Estado vai ter que agir, né? Ele vai ter que gastar dinheiro. E, normalmente, esses direitos sociais, né? Para que eles sejam concretizados, eles dependem de quê? Dependem de grana. Gente, o Estado, o dinheiro dele é limitado. Eu vou falar disso já já no princípio, né? Nos princípios aplicáveis aqui aos direitos sociais. O Estado, ele não tem dinheiro ilimitado, ele tem um limite de orçamento. Então, ele não vai conseguir efetivar, concretizar todos esses direitos de forma suficiente para todo mundo. São direitos que, para serem concretizados, são caros, e o Estado tem 500 mil coisas para serem feitas. Então, programática vem de programa. São normas que, para que elas sejam complementadas, para que o seu objetivo seja alcançado, é preciso que o governo faça programas. Não tem vários programas? Programa da Saúde, SUS, seu último suspiro.
Programa de moradia, Minha Casa Minha Dívida, parece que agora mudou o nome, não é? Programas de educação, Ciência Sem Fronteira, ProUni, programas de emprego, Meu Primeiro Emprego, tudo isso são programas. Esses programas caem do céu? Não, eles precisam do governo investir, né? E educação, programa de alimentação, programa de transporte escolar, creches, escolas, faculdades, tudo isso gasta dinheiro, tá bom, gente? Então, são normas de eficácia limitada, porque dependem de programas. E, por último, as normas de eficácia contida. O que é essa aqui? É quando o constituinte deixou a possibilidade para o legislador, caso ele queira, ele vai aprovar uma lei, mas não é para ampliar o alcance da norma, como na limitada, é para restringir o alcance da norma. Exemplo que em todo livro você vai encontrar e todo professor vai te falar, o artigo 5º, inciso 13, que traz a liberdade de exercício e profissão, que eu falei dela para vocês. A Constituição, aqui no inciso 13, diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, obedecidos os requisitos que a lei estabelecer. Então, se essa lei vier, ela vai o quê? Regulamentar a profissão. Se está regulamentando, está restringindo o acesso à profissão. É por isso que a norma é chamada de norma de eficácia contida, porque restringe. Olha, eu sou advogada. Na advocacia, a gente tem um estatuto, que é uma lei, que restringe o acesso. Jornalismo tem restrição? Não, qualquer um pode ser apresentador de televisão, tá bom? É isso. Agora eu vou falar o quê? As características gerais aqui dos direitos sociais. Então, eu disse para vocês que o artigo 6º é um exemplo de norma de eficácia limitada, porque depende de atuação do governo. Ele tem que estabelecer programas, diretrizes, para que estes objetivos do artigo 6º, que quais são? Todo mundo ter saúde, educação, lazer, moradia, assistência, né? Segurança. O Estado tem que agir. Então, o artigo 6º, o que ele busca? Ele busca uma finalidade social, que é proporcionar a concretização desses direitos para todos. De outro lado, os governadores e o legislador, eles têm que buscar o quê? Implementar, concretizar estes objetivos nas políticas de governo, tá? E aí a Constituição, no artigo 5º, inciso 71, ela deixa um remédio constitucional que se chama mandado de injunção. Para que serve o mandado de injunção? É para aquela situação em que você estiver diante de um direito constitucional, exemplo, saúde, ou uma liberdade constitucional, direito de greve, né? O direito à saúde, ele não depende de uma regulamentação, mas o direito de greve do servidor público, que está no inciso 7 do artigo 37, você já ouviu falar que ele é uma norma de eficácia limitada. Por quê? Para que o servidor público possa exercer o direito de greve, exige-se uma norma que vem regulamentar esse direito. Regulamentar quer dizer o quê? Concretizar, detalhar, especificar. Mas ele é um direito fundamental, então eu não posso ser privado no exercício desse direito. E aí a Constituição deixou um remedinho, que é você poder impetrar perante o Poder Judiciário um mandado de injunção. Vocês já devem ter ouvido falar de várias categorias de servidores públicos, que para que lhes seja assegurado o direito de fazer greve, o que eles fazem? Recorre ao Poder Judiciário, tá? Pleiteando, buscando o exercício do direito de greve, tá bom? Bom, uma outra pergunta e que é bastante recorrente na sua prova. Os direitos sociais são cláusulas pétreas? Vejam, o que é cláusula pétrea? São direitos que o Constituinte protegeu para evitar que o Legislativo venha abolir esse direito
ou reduzir o direito. Gente, cláusula pétrea pode ser mexida? Pode, não pode ser abolida, tá bom? Para sua prova, escreva isso. Aonde que elas estão na Constituição Federal? No artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1, 2, 3, 4. Quais são? A forma federativa do Estado, separação de poderes, tá? Voto secreto, direto, universal e periódico, e os direitos e garantias individuais. E aqui é que vem a briga. Os direitos sociais, eles não são direitos e garantias individuais, é espécie de direitos fundamentais. Eu falei isso para você numa aula. Direitos fundamentais é gênero, e aí nós temos espécies de direitos fundamentais, que são os direitos individuais, vida, liberdade, igualdade e propriedade. Direitos sociais, saúde, educação, moradia, direitos de nacionalidade, né? E assim por diante. Então, ao pé da letra, os direitos sociais não são direitos individuais, são sociais, que é uma outra espécie. E aí, então, eles são ou não cláusulas pétreas, ou seja, eles podem ser abolidos, eles podem ter o núcleo de proteção reduzido. Não há unanimidade nem na doutrina e nem na jurisprudência sobre essa discussão. E aí, o que você vai fazer? Na sua prova, se vier uma questão do tipo, acerca dos direitos fundamentais, marque a alternativa correta. Aí vem lá, letra A, os direitos individuais são cláusulas pétreas. Letra B, direitos sociais são cláusulas pétreas. Direitos difusos são cláusulas pétreas. Você vai marcar, direitos individuais são cláusulas pétreas. Tem duas bancas grandes, que são o SESP e a Fundação Carlos Chagas, que já entendem que os direitos sociais são cláusulas pétreas. Então, se a sua prova for do SESP ou da Carlos Chagas, pode marcar que são. Se não forem essas bancas, aí você vai ter que olhar o comando da questão e analisar. E o Supremo não bateu o martelo. O que ele disse? Ele disse o seguinte: olha, se o direito social se enquadrar como um direito individual, e aí ele deu um exemplo, licença à gestante. É um direito social que está no artigo 7º, o direito do trabalhador, mas ele se enquadra como um direito individual da gestante, ter licença. Aí, nesse caso, o Supremo entendeu que ele é cláusula pétrea. Beleza? Então, eu entendo o seguinte, que a maioria das bancas vão estar com essas bancas maiores aqui, com o SESP e Fundação Carlos Chagas. A maioria da doutrina entende que é. Se for uma pergunta no sentido do entendimento da maioria da doutrina, a maioria entende que sim. Não há consenso, mas a maioria entende que é. E o Supremo, qual é a palavrinha mágica? Se o direito for individual, também é. Tá bom? Vou falar agora dos princípios que norteiam os direitos sociais. Então, o primeiro é o princípio do não retrocesso social, ou proibição da evolução reacionária. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte, olha, se no nosso ordenamento jurídico já foi garantido um determinado direito social e ele já foi concretizado até um determinado patamar, ele não pode ser reduzido ou suprimido de forma infundada. Tem que haver medidas compensatórias. Olha o nome, princípio do não retrocesso social. Então, por exemplo, pode extinguir o direito à saúde? Não, já tem, inclusive, o Sistema Único de Saúde, já se evoluiu bastante no direito à saúde, então não pode reduzir, tá? Segunda é a teoria da reserva do possível, porque eu disse para você que todos os direitos sociais, para que eles sejam concretizados, o Estado tem que gastar, tem que desbancar grana, tá? E os recursos estatais, eles são limitados. E aí não existe a possibilidade do Estado concretizar todos esses direitos. Mas o Supremo disse que tem um outro princípio, que é o da reserva do mínimo possível, ou do mínimo existencial, que é o quê?
que, para garantir um mínimo de dignidade, o Estado está, sim, obrigado, né, a reservar uma quantidade do orçamento para investir nesses direitos. Inclusive, no artigo 34, quando ele fala da intervenção federal, lá diz que se o Estado não aplicar os percentuais estabelecidos na lei em educação e saúde, ele pode sofrer uma intervenção da União. Então, a tese da reserva do mínimo possível é aplicável apenas se restar comprovada a real falta de recursos orçamentários pelo poder público. Por quê? Porque o poder público, se ele for cobrado, olha, não tem hospital, não tem leito, não tem nada, ele não pode chegar e falar assim, ah, mas eu não tenho dinheiro. Porque o que acontece na prática? Vocês sabem que os direitos sociais, eles acabam por ser judicializados, não é? Ah, eu estou com um parente doente, preciso de um leito de UTI. Vou no hospital público, não tenho leito de UTI. Aí, o que eu faço? Impetro um remédio constitucional que se chama mandado de segurança, falando, olha, Estado, eu preciso do leito de UTI, ou eu preciso do medicamento importado, não tenho dinheiro. Obrigue o Estado a importar para mim, a comprar para mim. E aí, o que o Estado vem na contestação? Eu não tenho dinheiro, porque eu tenho que gastar com isso, com aquilo outro, né? Então, esse princípio do mínimo existencial, ele constitui um limite ao princípio da reserva do possível. Tá, tudo bem, você não tem dinheiro, mas você tem que assegurar que as pessoas tenham o mínimo de dignidade. Então, você tem que proporcionar um conjunto mínimo de condições de dignidade, que tem que ser assegurado a cada pessoa, e que você, Estado, não pode vir aqui toda hora com mimimi, dizendo que você não tem dinheiro, tá bom? Então, o princípio do mínimo existencial, ele é um limite a outro princípio, a uma outra cláusula que o Estado invoca para se defender, que é a reserva do possível. Eu não tenho dinheiro, eu tenho que bancar saúde, educação, moradia, segurança, lazer, e não tenho dinheiro para tudo isso, beleza? Então, lembre-se que na sua prova, o mínimo existencial, ele vai ser um limite a invocação da reserva do possível por parte do Estado. Tá bom, gente? Então, ele tem que garantir, o Estado tem que garantir o mínimo de dignidade para as pessoas, com base, inclusive, sabem o quê? No inciso 3º do artigo 1º, que traz os fundamentos da República Federativa do Brasil. E lá está que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é o quê? Dignidade da pessoa humana. Tudo bem? Beleza, gente? Então, olha só. A proibição de proteção deficiente ou insuficiente significa dizer o quê? Que o Estado não pode deixar de proteger de forma adequada esses direitos, né? Deixando de fazer o que a Constituição determina que deva ser feito. É claro que aqui também nós temos que nos lembrar de um outro princípio, que é a proibição de excesso. O que significa a proibição de excesso? Que as medidas, as medidas restritivas aos direitos fundamentais devem ser adequadas, necessárias e proporcionais. Tudo bem, gente? Bom, com isso aqui, o que nós fizemos? Nós demos um passeio geral sobre os direitos fundamentais. Peço que vocês leiam, tentem entender todos esses artigos que caem muito em provas, tá bom? Não deixe de estudar todo o artigo 6º, aproveitando aquele bizuzinho que eu sugeri para vocês, todo o artigo 7º, 8º, 9º, 11º. Então, esses dispositivos, eles despencam na sua prova. Beleza, gente? Até, então, aqui a nossa
próxima aula. Obrigada. Tchau, tchau.